os gols, falou, aplaudiram, mas não foi ovacionado que nem o Neymar, que ele começava a aquecer, já parecia, aí o pessoal, eu gosto de ver, às vezes eu leio menos a notícia e vou mais para o comentário. Os comentários ali eu já tiro as conclusões. Mas o primeiro comentário, o cara já falou ali, né? O Neymar é produto de mídia. Né? Ele falou, essa mesma mídia que só tem no Brasil, e que tem a Deolane, não sei quem do Rodo, essas coisas, essas porcarias. E falou, e isso daí também só cresce aqui no Brasil. Não pode falar. Tá falando? E porque a mídia aqui promove sexual. É verdade. Aí eu falei, depois, ela falou, inclusive, o bom. Aí vem você reclamar disso. Vocês fazem isso, vai reclamar. Bom, É o povo que faz isso, essa mídia pra ele. Eu tenho uma teoria. Você viu quanto que foi o jogo para assistir? 15 mil. Quem tem? Você só não. Mostrar o que ele é. Bom dia para todo mundo, meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria eu acolho a todos aqui na nossa capela, sejam todos bem-vindos. Hoje não tem música, os músicos tiraram férias, vamos nós aqui, né? Nós estamos aqui reunidos com muita fé, com muita alegria, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos todos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, em torno do amor e da presença do nosso Deus. E sempre que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, a primeira coisa que a gente precisa fazer, além, claro, de encontrar os irmãos e irmãs, é reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, nos colocando diante de Deus e pedindo perdão a Ele, para que possamos recomeçar a nossa caminhada. A missa é um momento de nos reabastecer do Espírito Santo para retomar a nossa vida, a nossa caminhada, renovados no ânimo e na fé. Então vamos diante de Deus, que é o nosso Pai todo amoroso, reconhecer todas as nossas falhas e os nossos pecados. Vamos fechar os nossos olhos, fazer um momento de introspecção inicial, para que Deus possa falar ao nosso coração e também à nossa mente, à nossa compreensão. Que esse momento seja um momento de encontro mesmo com Deus e uns com os outros. Também um encontro com o Evangelho, que revigora a nossa fé. E para que possamos celebrar essa Eucaristia com um coração mais puro diante de Deus, vamos todos reconhecer as nossas falhas, e especialmente dessa última semana que passou, que a nossa memória ainda está fresquinha. Vamos nos perguntar o que nós poderíamos ter feito e não fizemos, o que poderíamos ter feito diferente, o que poderíamos ter feito com mais amor e mais cuidado e não fizemos, com mais atenção e não fizemos. Muitas vezes pela pressa, pela vontade de terminar logo, de dar conta de tudo, muitas vezes não damos conta do essencial, que é simplesmente parar e prestar atenção na necessidade do nosso irmão. Muitas vezes não temos ouvidos para ouvir, ombro para dar, abraços para oferecer. E por tudo isso, vamos pedir perdão ao Pai, por muitas vezes falharmos como seus filhos e filhas.
antes, na misericórdia dele, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Deus, vamos agora colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas intenções e sempre, de modo especial, os nossos agradecimentos. Então, se alguém tiver alguma intenção, alguma oração por alguém, esse é o momento para a gente rezar junto. Senão, você pode usar esse momento para pensar naquela pessoa que você sabe que precisa de ajuda, precisa da presença de Deus na vida dela, do Espírito Santo, e que possamos ser cada um de nós essa presença. Mas vamos orar uns pelos outros. Jesus pediu para que fizéssemos isso, né? Orássemos uns pelos outros. Então, esse é o momento. E antes de pedir qualquer coisa a Deus, vamos agradecê-lo. Agradecer por essa semana que passou, por essa semana que se inicia, no dia de hoje, que possamos vivenciá-la com santidade, com vontade de sermos melhores para nós mesmos e para o mundo. E juntamente com os pedidos e intenções de cada um de nós, que nós carregamos no nosso coração e que Deus bem os conhece, vamos unir nossas orações, as intenções também dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa. Oremos. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje e poder ouvir o Teu Evangelho. Que possamos, a exemplo de Jesus, fazer o bem sempre, passar fazendo o bem e fazendo a diferença. Que possamos também nos melhorar como pessoas e que essa celebração nos ajude nesse caminho, nesse processo. Que a Eucaristia que vamos receber nos revigore a nossa fé e que o Evangelho que vamos ouvir revifique o nosso ânimo. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Hoje a celebração é mais rapidinha, né? Então não vai atrasar o almoço. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Que dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Eles disseram: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que lhe revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E então ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a Glória a vós, Senhor. Muito bem. Hoje no calendário litúrgico, cristão, digamos assim, embora nós não tenhamos comprometimento com esses calendários, mas nós usamos às vezes para refletir, né? Hoje no cristianismo, digamos assim, tradicional, comemora-se a festa de dois apóstolos, Pedro e Paulo.
que são considerados, para o cristianismo tradicional, os pilares do cristianismo. Tá certo? E de fato o são. Pedro e Paulo são dois apóstolos que são considerados e usados como referência para o cristianismo. Perfeito? Agora, vamos entender um pouquinho melhor sobre essas figuras e por que eles são usados como referência. Em primeiro lugar, Pedro e Paulo foram apóstolos de Jesus. Sim ou não? Mais ou menos. Pedro foi. Paulo se transformou em apóstolo depois que Jesus já havia morrido. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele se converte ao movimento de Jesus pouco tempo depois da morte de Jesus. E depois, já no seu processo de conversão, ele vai para Jerusalém, segundo os textos do Novo Testamento. Paulo é da cidade de Tarso, né? Ele tem, digamos assim, uma dupla cidadania. Ele é judeu e também romano, essas duas cidadanias. E segundo a tradição judaica, e segundo os textos do Novo Testamento, Paulo seria um fariseu. Então ele era um judeu fariseu, porém um judeu helenizado, como nós chamamos, né? Que eram os judeus que não viviam ali em Jerusalém, viviam em outras regiões do Império Romano. E por conta disso, Paulo tem uma influência da cultura grega. Por isso que nós vemos nas cartas de Paulo figuras ou menções a conceitos gregos. Paulo usa muito isso, né? Porque ele é um judeu helenizado. Ele não é um judeu, digamos assim, ortodoxo, puro e duro, como os judeus de Jerusalém, né? Pedro, por sua vez, já é discípulo de Jesus, andou com Jesus. E no tempo ali que Paulo viveu, logo depois da morte de Jesus, quando começaram a surgir as primeiras comunidades, naquela época, judeu-cristãos, que não era cristianismo só, eram comunidades de judeus que acreditavam que Jesus era o Messias. Então, no início, ali nos primeiros séculos, os primeiros 2, 3 séculos depois da morte de Jesus, o conceito que nós usamos é judeu-cristianismo. Por quê? Porque eram judeus que acreditavam em Jesus como Messias. Depois do século IV, com Constantino, né, que foi o imperador romano que colocou o cristianismo como a única religião do império, aí você tem o cristianismo mesmo. Perfeito? E Pedro, então, faz parte ali dos primeiros discípulos de Jesus, que continuaram a sua mensagem depois da sua morte. E sem dúvida nenhuma, Pedro foi uma liderança nessas comunidades, especialmente na chamada Igreja de Jerusalém. Ou seja, na primeira comunidade formada dos discípulos que ficou em Jerusalém, Pedro era um líder dessa comunidade, certo? Era o único padre? Não. Só no Novo Testamento nós sabemos de pelo menos alguns líderes de comunidades. Os principais eram Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João. Foram 3 lideranças das primeiras comunidades. Mas por que Pedro tem um destaque como liderança no Novo Testamento? Por que só Pedro aparece como liderança no Novo Testamento? E por que especialmente no Evangelho de Mateus, que é esse que vocês acabaram de ouvir, Jesus dá para Pedro as chaves do reino dos céus e coloca sobre Pedro a edificação da sua igreja? Será que isso é histórico? Será que de fato Jesus deixou uma igreja? E será que, conforme está dizendo no Evangelho de Mateus, essa igreja foi colocada sob o comando do apóstolo Pedro e não dos outros? O cristianismo diz que sim. A Igreja Católica, por exemplo, tem inclusive Pedro como sendo o primeiro Papa. Não é isso que diz? Pedro foi o primeiro Papa e, segundo a tradição católica, ele teria morrido na cidade de Roma, crucificado de cabeça para baixo. Da onde é que tiraram isso? De um evangelho apócrifo, né, escrito lá no 2º e 3º século. E por Pedro ter morrido em Roma, é que a Igreja Católica está edificada lá, e segundo eles, o túmulo de Pedro está inclusive lá embaixo da Basílica de São Pedro, né? Então isso é o que reza a tradição. Porém, isso não tem fundo histórico. É importante que a gente saiba. Ninguém sabe quando ou onde o apóstolo Pedro morreu.
Isso é uma tradição muito posterior. Muito posterior. E, claro, o catolicismo usa para justificar o seu poderio em relação às outras denominações cristãs. Mas isso não é história. Pedro não foi o primeiro Papa, por uma razão muito simples. O primeiro Papa só veio a ser Papa quando o cristianismo surgiu no século IV. Pedro não viveu 300 anos, né? Provavelmente, aí, segundo os historiadores, Pedro deve ter morrido em algum momento entre os anos 60 e 70 do primeiro século. Tá? E não sabemos como, não há registro disso. Essa tradição do Pedro morrer crucificado de cabeça para baixo é um texto que foi escrito muito tempo depois. Bom, tudo isso para dizer o quê? Quando Jesus morre, o seu movimento continua. Continua. Através daquilo que se chama igreja. Que é uma palavrinha grega que significa eclésia, que nada mais é do que um ajuntamento de pessoas. Então, pessoas, seus seguidores, seus discípulos, de primeira e segunda geração, continuaram a se reunir em nome de Jesus, fazendo aquilo que ele pediu para que se fizesse. O quê? Que as pessoas se reunissem para rememorar aquilo que ele ensinou, partilhar o pão e o vinho como ele ensinou a fazer, e depois disso viver o seu ensinamento do reino de Deus com a missão de edificar o reino aqui na terra. Isso é a igreja. Isso é o que nós chamamos de igreja primitiva, certo? Simples assim. Era um punhado de pessoas que se reuniam, segundo os textos mais antigos, no primeiro dia da semana, que é o domingo, geralmente ao pôr do sol, segundo a tradição, cantavam hinos de louvor, partilhavam o pão e o vinho e lembravam da vida de Jesus. Isso era a igreja no começo. Só isso. E essas igrejas eram locais e tinham lideranças locais. Pedro foi uma liderança, mas há outros. Como eu disse, Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, também se tornou uma liderança de uma dessas comunidades. Maria Madalena foi uma liderança também de uma comunidade cristã. E tantas outras lideranças. Mas por que só Pedro tem destaque no Novo Testamento? Por uma razão muito simples. Ora, quem detinha os manuscritos do Novo Testamento nos primeiros séculos? A Igreja Católica. Então, obviamente que esse texto é um texto que nós dizemos que é uma interpolação. Ou seja, em algum momento, a Igreja achou por bem introduzir nessa passagem uma tendência a fazer crer que Pedro foi o único apóstolo que Jesus deixou a igreja. Por conta já de uma crença, não é, que serviria como instrumento de poder e manipulação. E como é que nós sabemos disso? Primeiro, por uma razão muito simples. Em todo o Novo Testamento, a única passagem que dá a entender que Jesus deixou uma igreja sobre a responsabilidade de um apóstolo específico é essa aí. Em nenhum outro momento do Novo Testamento você tem isso. Pelo contrário, quando você olha o Evangelho de Marcos, que foi escrito antes do Evangelho de Mateus, mais ou menos 30 anos antes, no mínimo, essa mesma passagem, onde Jesus chega para os seus discípulos com uma pergunta de fogo, e diz assim: o que dizem os homens que eu sou? E aí eles começam dizendo: estão falando que você é a reencarnação de João Batista. Ou outros estão falando que você é a reencarnação de um outro profeta lá do Antigo Testamento que voltou. Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias? Segundo o evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos, Jesus repreende Pedro. Eu não vou ler por uma questão de tempo, mas depois vocês podem tirar isso à prova. Está lá em Marcos, no capítulo 8. Jesus repreende Pedro. Fala: Pedro, você não pode dizer isso. Você está proibido de dizer isso para as pessoas, que eu sou o Messias. Porque na mentalidade judaica, nós já conversamos, né? O Messias era o representante de uma ideologia religiosa de domínio. Aí Jesus repreende Pedro. Fala: Pedro, esse Messias que você tem na sua cabeça, você está proibido de dizer para as pessoas que eu sou. E aí Jesus começa a explicar para eles o que vai acontecer com ele. Que ele vai ser entregue na mão dos chefes da religião, que ele vai ser condenado e vai morrer. Aí Pedro repreende Jesus na frente dos outros. Não, nós não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor. Não é para isso que nós estamos te seguindo. Nós esperamos que você liberte
o nosso povo. Você é o grande líder que nós esperamos. E aí Jesus diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. É assim, essa mesma passagem no Evangelho de Marcos. Mas no Evangelho de Mateus, escrito depois, e este texto, portanto, adulterado posteriormente, em algumas Bíblias, as mais sérias, nas notas de rodapé, você tem isso, explícito. Não estou tirando isso da cabeça. Por exemplo, se você pega a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, lá na nota de rodapé está falando texto interpolado, provavelmente do 2º e 3º século. Que é esse texto que vocês ouviram, é a mesma passagem. Jesus pergunta para os discípulos quem ele é, eles respondem, Pedro diz: tu és o Messias. Só que ao invés de Jesus repreender Pedro, o que Jesus faz no Evangelho de Mateus? Ele diz: está certo, Pedro, é isso mesmo. E olha, não foi ninguém que te revelou isso, é meu Pai do céu. Portanto, eu ainda te dou as chaves do reino do céu, para você ligar e desligar o que você quiser, e você é o cara, eu vou edificar sobre você a minha igreja, o inferno não tem poder sobre ela, etc, etc, etc. Nitidamente um texto que dá ênfase numa liderança que é histórica. Pedro foi um líder comunitário, sem dúvida nenhuma, mas de forma nenhuma único, o mais importante. Entende? Mas isso é usado até hoje como um instrumento de poder. Aí vocês perguntam: mas por quê? Ora, por uma razão muito simples. Se eu consigo adulterar um texto, se eu tenho poder para isso, como a igreja teve durante séculos, onde a Bíblia não podia ter acesso a ela, né? E não era um livrozinho bonitinho desse aqui arrumadinho, né? Eram vários e vários pergaminhos e várias bibliotecas, né? E a igreja e os copistas, naquela época não existia imprensa, a imprensa surgiu no século XV, XVI, com Gutenberg, né? Nos primeiros séculos ali a coisa era cópia, era copista. Então, a qualquer momento, sobre a ordem de um bispo, podia se adulterar qualquer texto, puxando a brasa para a nossa sardinha. Agora, qual é a necessidade disso? É óbvio, porque o cristianismo, desde a sua origem, nunca foi uma coisa só. Hoje as pessoas querem fazer acreditar que o cristianismo é uma coisa só, é uma doutrina só. Há uma verdade absoluta que esta ou aquela denominação, esta ou aquela igreja detém acerca de quem foi Jesus e os seus ensinamentos. Só que o fato histórico, indiscutível academicamente, é que o cristianismo nunca foi um cristianismo, sempre foi cristianismos. Essa é a verdade. Nunca houve uma única igreja cristã. Existiram várias comunidades com várias lideranças, inclusive lideranças femininas, mas que foram sendo apagadas da história por uma questão de machismo. Porque Jesus quis uma igreja, padre, essa é a questão. Jesus ele quis deixar uma igreja aos moldes do que nós temos hoje, seja ela católica ou protestante, uma igreja hierárquica, estruturada, com um líder, com um grupo apostólico, que define doutrinas e dogmas e por aí em diante, que tem papa, bispo, pastor e etc. Jesus quis isso? Resposta: não quis. Por uma razão muito simples. Jesus não veio anunciar isso aí. Em todo o Novo Testamento, a preocupação de Jesus é com uma mudança social, que ele chamou de reino de Deus. Essa é a preocupação de Jesus. É uma mudança na estrutura social de tal forma que a realidade que nos circunda mude e nós possamos viver naquilo que Deus quer que a gente viva, que é o reino de Deus. E Jesus vai descrever isso de uma forma muito sucinta e aonde está tudo dito. Ele vai dizer simplesmente: a minha vontade é a vontade do Pai, e eu vim para isso, para cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é uma só: que todos tenham vida e vida em abundância. Ponto final. Então todo sistema que nós criamos, que não possibilita, ou que não viabiliza a vida para todos, não é reino de Deus, e tem que ser mudado. Não importa a pretexto do que seja. Ah, mas é o melhor sistema econômico. Ah, mas é isso ou é aquilo. Não, se não é para todo mundo, não é para ninguém. Então Jesus nunca pensou numa igreja enquanto uma instituição separada do mundo,
Não é isso? Isso é a igreja, né? Uma instituição separada do mundo, com pessoas que se separam da realidade para viver num mundinho fechado, numa bolha, onde eles são os santos, eles são os salvos, não é? E o resto do mundo está condenado no inferno. E se você não vier para cá, você vai ser condenado. E não pensem que isso é exclusividade de igreja evangélica. Porque a igreja católica, durante séculos, dizia que fora dela não existia salvação. Isso só mudou no Concílio Vaticano II, já lá na década de 60 do século passado. Durante milênios a igreja disse isso. Se você não pertence ao nosso grupo, você está condenado. Só que isso nunca convenceu ninguém. Fato é que a igreja sempre teve cismas. O primeiro grande cisma da igreja foi no século XI. A gente pensa que foi no século XVI, lá com Martinho Lutero, mas não foi não. O primeiro grande cisma da igreja se deu no século XI, quando se dividiu a igreja do Ocidente e do Oriente. E por questões políticas. Depois, no século XVI, com Lutero, a mesma coisa por questões políticas. E aí a igreja católica romana do Ocidente foi se fragmentando e hoje ela ainda é a instituição religiosa mais forte do planeta, não há dúvida disso, né? Mas não tem mais essa influência capilar como tinha antes. No Brasil, por exemplo, nós já sabemos, segundo o censo, né, que já somos uma maioria evangélica na prática. Embora os católicos de estatística ainda sejam maior, a gente sabe que os evangélicos são muito mais práticos em relação à política, intervenção em política. Então não é muito verdadeiro isso. Os católicos ainda são maioria estatística, mas na prática quem manda são os evangélicos. E essa realidade está se pulverizando cada vez mais. Eu acredito até que nós estamos nos tornando uma nação evangélica. Você vê na política, na influência de tudo. É a bancada da Bíblia. A bancada é o BBB, né? É a bancada da Bíblia, do boi e da bala. Eu não sei se vocês viram essa semana que passou, que um grupo de policiais foi numa escola questionar a diretora sobre um desenho de uma atividade onde tinha lá, acho que um orixá, alguma coisa assim. Não foi agora. É que foi divulgado o vídeo das câmeras. Certo. Foi no fim do ano passado. Já faz tempo. É que não saiu a notícia, mas... Agora foi divulgado as imagens da câmera de um dos policiais que estava ali fazendo a abordagem na escola, né? E não tinha nada de religião, era um estudo da cultura afro, né? E aí as crianças, meu neto faz isso, né? Estuda e faz um desenho. Uma menina, filha de um policial, desenhou a imagem de Yansan. E ele invadiu a escola questionando, rasgou e depois chamou a polícia. Aí vieram, essa câmera dos policiais que vieram depois. Entendo. E ficaram pressionando a diretora, né? Uma coisa horrível, sem sentido nenhum. Um monte de policiais, tinha no mínimo uns 5, eu contei ali, né? Sim. E aí você vê, gente, você mobilizar 5 policiais, não é? Falta do que fazer. Para ir numa escola, que polícia tem que estar dentro de escola, para começo de conversa, né? Para questionar uma diretora sobre um trabalho de cultura afro. Porque entende que aquilo ali tem a ver com o demônio. Né? Essa é uma mentalidade evangélica. O pai da criança alegou que a escola estava doutrinando. Exato. Exato. Mas essa é a realidade. E foi a forma da polícia entrar, ostensiva, toda armada, sim, cheio de crianças pequenas. Exato. É isso, gente. E isso está se repetindo o tempo todo. Não penso que é uma exclusividade, não. Então, quer dizer, isso é fruto dessa ideologia, né? De que existe uma doutrina que seja correta, verdadeira, santa, e as outras todas estão condenadas. E isso não tem a ver só com religiões de outras matrizes, mas dentro do próprio cristianismo. Veja a gente, por exemplo. Né? Qual denominação reconhece a gente como igreja? Nenhuma. Nós somos totalmente ostracizados pela maioria. Né? Ao olhar deles, nós somos seita. Vale. Né? Então, exatamente. É a pergunta que a gente escuta. Mas tem validade? Ontem mesmo, por coincidência, eu estava atendendo um casalzinho que ia fazer o casamento em dezembro, e eles falavam exatamente isso. Né? Então, mas a questão que estão perguntando para a gente, quer dizer, a família, né? Se tem validade. Depende
tem validade do quê? Para quem? Né? Para Deus? Não sei. Vamos deixar para ver depois se tem ou não. Né? Agora, para a igreja a Deus, você não vai entender isso. Então, dentro do próprio cristianismo, nunca houve uma concordância sobre as coisas. Nunca houve, gente. Se vocês pegam, por exemplo, os textos primitivos, mesmo Atos dos Apóstolos, que está aí no Novo Testamento, você vê o tempo todo discussões entre os discípulos sobre o que deveria ser feito, o que não deveria, o que deveria ser aceito. Paulo mesmo é um. Paulo se converte depois que Jesus morreu, e ele tem como base de referência para saber sobre Jesus Pedro e Tiago. E Paulo vai questionar eles também. Fala, escuta, mas vocês não acham que vocês estão sendo muito radical em certas coisas? Será mesmo que Jesus ia gostar disso? Porque Paulo queria levar a boa notícia para outros povos. E Pedro e Tiago achavam que não. Tinha que esperar Jesus voltar ali em Jerusalém. Entende? Então, quer dizer, sempre houve discordância. O cristianismo nunca foi uma coisa única. E isso enriquece a discussão. Ora, se Deus quisesse que só existisse uma única religião, isso seria evidente. Não é? Só de denominações cristãs, tá? Existem mais de 30 mil. Nossa. Em religiões, o último censo de 2008 falava em mais de 60 mil religiões no mundo. E do cristianismo, só do cristianismo, mais de 30 mil segmentos. Certo? Então veja, isso é um sinal muito claro. Qual? Deus não tem religião. Se tivesse, todo mundo saberia qual é. Não é? E Jesus não deixou religião nenhuma. Tivesse deixado, nós não teríamos discussões e brigas. Está dentro do Novo Testamento, é só ler. Todo mundo seria muito claro, saberia. Não, mas Jesus falou que tinha que ser assim, assim, assim. Deixou isso aqui organizado. Não é? Não tem isso. Então, esse texto de Mateus, me entendam bem, eu acho que poderia ser tirado do Novo Testamento e não ia fazer falta. Porque é um texto que causa mais confusão do que elucidação. Simplesmente isso. Não fazia parte do texto original do Evangelho de Mateus. Foi colocado depois. Então isso mostra que a Bíblia foi manipulada. Né? A Bíblia não é a palavra de Deus, como a gente aprende. Jesus é a palavra de Deus encarnado como pessoa. E a Bíblia, o Novo Testamento, relata algumas coisas sobre a vida de Jesus. Mas não é isso aqui que é a palavra de Deus. É isso que as pessoas confundem. Isso conta sobre a vida de Jesus, mas não sem adulterações e modificações. Por isso é um texto que precisa ser estudado. E quando você estuda, você percebe o emaranhado das relações de poder que existem em todas as instâncias sociais. Em todas as instâncias sociais tem relações de poder, de domínio, de controle e de manipulação. Não pensem que na Bíblia também não haja isso. Há isso. E a Bíblia sempre foi usada como um instrumento de manipulação e controle. E é usada ainda hoje. Se você perguntar, por exemplo, para um padre católico ortodoxo, né, por que nós devemos ser católicos, ele vai te citar essa passagem aí. Porque Jesus deixou a igreja nos ombros de Pedro. Entende? E não é verdade. Então, o que nos resta? Ter essa humildade de saber, olha, ninguém sabe qual é a verdade. Nós devemos ter essa humildade. E se nós acreditamos em algo, nós devemos buscar razões para isso. Qual é a razão para eu pensar como eu penso? Qual é a razão para eu acreditar nisso ou não? A razão, não a tradição. Entenderam? Então a nossa fé, ela tem que vir acompanhada do nosso raciocínio, da nossa crítica. E graças a Deus nós vivemos num tempo da história, graças a Deus que nós vivemos num tempo da história onde nós temos a liberdade, pelo menos por enquanto, a liberdade para questionar as coisas. E aí questionando e estudando, nós separamos o joio do trigo. E dizemos assim, bom, nós vamos por aqui porque nós não acreditamos que isso aqui é melhor. Não porque nós somos os donos da verdade, mas é porque eu acho que é melhor ser assim. Não é? Nós queremos acreditar que Deus é amor, que Jesus pregou o amor, que Deus não tem bandeira, e que Jesus anunciou o reino de Deus e pediu para a gente fazer o mesmo. E a gente faz como dá, e sem interesses por detrás. Não é isso? Então, vamos chamar de seita. Deixa chamar, não tem problema nenhum chamar de seita. Aliás, o próprio movimento de Jesus no início, aos olhos do judaísmo, era chamado de a seita do Nazareno. Entendeu? Por quê? Porque era um grupo pequeno. Depois é que se transformou
nisso que nós temos, que é uma deturpação do que Jesus pediu. Então veja, qual é o nosso ethos, qual é a nossa ética, por onde é que nós caminhamos? O povo do caminho, como o próprio nome remete, é uma tentativa de voltar às origens do que foi as primeiras comunidades cristãs. Por isso nós não temos pretensão nenhuma de crescer, de inflar, né? De tornar isso aqui algo grande. Nós sabemos que não vai. Por quê? Porque nós temos um senso crítico junto com a noção espiritual. E isso é o que falta nas outras. Vocês nunca vão ouvir um padre dizendo isso aqui que eu estou dizendo. Nunca vão ouvir. Porque isso tira o tapete da instituição dele. Um padre vai dizer que esse texto é adulterado. Mas eles sabem que é. Na própria Bíblia de Jerusalém, que se usa para estudar, está lá escrito que é. Não dizem porque não querem. E aí o povo fica acreditando aí. E aí vira um radical defensor do catolicismo, porque é a única igreja revelada por Jesus. Isso é um absurdo. É aí que começa a intolerância. E onde é que isso vai dar lá no fim? Onde é que isso vai dar lá na ponta da lança? Nisso que a gente falou agora. Na intolerância. No desrespeito com as outras crenças. Né? Na tentativa de se tornar uma nação cristã. Nós já tivemos uma nação cristã. Aliás, nós tivemos milênios de cristianismo. Nós tivemos aquilo que na história é chamada de Idade das Trevas. Por que isso? Porque é o obscurantismo. Né? A mensagem de Jesus não é uma mensagem religiosa. Jesus era judeu. Olha como que as pessoas não param para pensar nas coisas. Jesus era judeu. Se ele fosse deixar uma religião, então qual seria? O judaísmo. Ué, se a gente for pela linha da religião, vamos todos para o judaísmo. Então o que a gente está fazendo aqui? Entende? Se Jesus tivesse deixado uma religião, não é? Todos nós deveríamos ser judeu. Não é o caso. Jesus não deixou religião nem igreja. Ele deixou um projeto de vida. Depois veio a igreja. É isso, só para encerrar, que os estudiosos sérios, não comprometidos com esta ou aquela doutrina, dizem. Tem um estudioso do Novo Testamento que ele diz exatamente isso. Jesus pregou o reino de Deus. E o que veio depois foi a igreja. Vamos ficar em pé. E vamos professar nossa fé. Dizendo todos juntos, cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas, e de toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso desejo e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos com a paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. E felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. O corpo de Cristo.
Hoje, ao invés da gente fazer a nossa oração final, como a gente sempre costuma fazer, eu vou ler um trechinho da carta de Tiago, que está no Novo Testamento, sobre esse assunto que a gente conversou. Como eu disse, Tiago foi uma liderança também nas primeiras comunidades cristãs, embora tenha se dado mais ênfase no Pedro. Mas Tiago era irmão de Jesus, inclusive irmão de sangue, né? Jesus teve irmãos e irmãs, e Tiago foi um. E Tiago tem uma carta no Novo Testamento bem pequenininha. Você lê rapidamente, ó. Pra você ter ideia, são apenas, olha rapidinho aqui, ó. São só 5 capítulos, dá 2 folhas, a carta de Tiago. Mas por ele ser irmão de Jesus, a gente acredita que ele tinha muito mais proximidade com Jesus, né? Via Jesus o tempo todo, ouvia Jesus. E olha a definição que Tiago dá de religião. Isso aqui deveria bastar para essa discussão toda que essa turma faz aí, briga e se mata por causa disso. Veja só, Tiago diz assim na carta dele: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois quem ouve a palavra e não pratica, é como quem se olha no próprio espelho, o seu rosto, observa e vai embora, e logo esquece o que viu. Mas quem considera atentamente a palavra e a lei da liberdade, e nela persevera, não ouvindo e esquecendo, mas praticando, esse será feliz no que faz. Se alguém se considera religioso, mas não controla a própria língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vazia. A religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, consiste em socorrer os órfãos e as viúvas em seu sofrimento e não se deixar corromper pelo mundo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos com a nossa campanha do agasalho, né? Só lembrando. Então, quem tiver aquele agasalho em casa, que puder doar, que não usa mais, que tiver em bom estado, ou cobertores também, pode trazer aqui pra gente, tá certo? Abençoe-os o Deus todo amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.